Olá, eu sou a jornalista Juliana Volturim, está no ar o Fala ABC. O tema de hoje, aplicativos de mesada digital e cartão de crédito para as crianças. Você pode até achar a novidade ousada, uma mesada online onde a criança ou adolescente é capaz de ter uma conta digital com direito a cartão. O funcionamento é simples, basta o responsável baixar o aplicativo disponível nas plataformas para Android e iOS, cadastrar o CPF do usuário e pronto, foi aberta a conta digital. Detalhe, a conta também é administrada à distância pelos responsáveis. Pela facilidade de uso, acesso e demanda de mercado, diversas fintechs e bancos avançam no segmento criança e adolescente com novos produtos e serviços. Hoje, no Fala BBC, por exemplo, nós vamos receber o pessoal da Tindim, que é uma plataforma de educação financeira em ambiente virtual gamificado que permite aos pais gerenciar uma carteira digital para os filhos com mesada fixa e variável. Então eu converso agora e dou as boas-vindas para ele, Eduardo Schroeder, que cuida de tudo dessa empresa. Tudo bem? Tudo bom, Juliana? É um prazer estar aqui com vocês, com a sua audiência, e falar desse assunto que a gente ama tanto, né? Falar sobre educação financeira e sobre educação. Com certeza, muito obrigada, viu? A Andressa Costa, que também é sócia da startup, vai mais para o lado pedagógico. Seja bem-vinda. Oi, Juliana. Olá, pessoal da BBC. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo incrível aí sobre educação financeira da criançada. Maravilha, nós que agradecemos, viu? Com certeza. E Fábio Rogério, ele é da tecnologia. Seja bem-vindo também. Olá, Juliana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar falando com vocês com um tema tão legal como esse. E neste bate-papo aqui no Fala BBC, nós recebemos também o consultor Bruno Diniz, ele é da Spiralen, consultoria focada em inovação no mercado financeiro e que acompanha de perto a evolução de startups, fintechs e bancos no segmento. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo também. Olá, Juliana, tudo bem? Um prazer estar por aqui. Eu tenho certeza que a gente vai ter um papo bem legal e não vai faltar assunto para falar a respeito dessa interseção de educação financeira para crianças e adolescentes e o mercado financeiro, em fintechs. Com certeza. Então, vamos para a nossa temática. Vamos dar a introdução, então. Eu quero conhecer um pouquinho mais a Tindim. Eduardo, por favor, me fala como surgiu essa ideia. Juliana, eu costumo dizer que a Tindim, ela nasceu de um problema caseiro. O meu filho, quando ele teve lá seus 3 anos e meio, ele sucumbiu ao temido consumismo infantil. E na época, eu confesso que eu ignorava, né, o conceito de educação financeira para criança. Eu até achava que ele era novo demais para falar sobre dinheiro com ele. E o fato é que sempre quando eu ia para o shopping, eu precisava fazer uma rota para fugir das lojas de brinquedos infantis, porque sempre que eu ia com ele no shopping, eu precisava sair com alguma coisa. E foi numa dessas experiências que eu já estava ficando preocupado, que eu fui pesquisar a respeito, e aí eu descobri a mesada educativa e que ela poderia me ajudar nesse sentido. Eu confesso que eu estava bem reticente com relação a esse modelo, mas falei, vou arriscar, vou tentar, né? E eu lembro que num desses domingos que ele encontrou a loja lá, me arrastou para a loja, escolheu o brinquedo que queria. Na hora de pagar o brinquedo, eu falei, olha, filho, esse brinquedo o pai não vai comprar, esse vai ser você. Ele arregalou os olhos assim, como assim eu vou comprar? Eu falei, a partir de hoje você vai ter a sua semanada e o seu trabalho vai ser poupar para que quando você tiver o suficiente, a gente volte aqui para a loja e você compre. Passados ali quase 4 meses, ele juntou o suficiente, toda semana a gente brincava com as moedinhas, ele ainda não sabia números, então a gente brincava de, será que essa moeda vale mais do que essa daqui? Então a moeda mais colorida, a moeda maior, menor, e a gente foi brincando ao longo desses 4 meses, até que depois desse período ele juntou o suficiente, a gente fez a cerimônia dele ir lá, trocar as moedas pelo brinquedo, e aquele brinquedo se transformou no preferido dele por anos. Não era o melhor brinquedo que ele tinha, mas eu atribuo isso a uma conquista pessoal que ele teve. E daquele dia em diante, assim, virou uma chave. Ele nunca mais deu showzinho na frente de uma vitrine, porque ele sabia, quando ele olhava, isso aí eu tenho que juntar, né? Isso aí é você que tem que juntar. Então, basicamente, a gente gamificou essa experiência dele ter esse propósito de que se ele queria alguma coisa, ele tinha que correr atrás. E aos 7 anos, né, e todo ano ele poupando e tal, e aos 7 anos ele me fez uma proposta engraçada, que ele chegou no meu escritório, em casa, e disse, pai, eu quero comprar seu cartão de crédito.
Não, pai, é que eu quero comprar um jogo online e eles não aceitam moedas. E eu achei aquilo genial. Eu falei, puxa vida, tô preparando ele para uma autonomia financeira. E se ele tivesse essa autonomia de também fazer uma compra online, ainda que supervisionada, né? E daí veio a ideia da Tindim. Nossa, olha, é impressionante, assim, Eduardo, que você falou nessa experiência caseira que se transforma numa realidade incrível, que eu acho que vai muito ao encontro do Bruno. Bruno, quando você vê um pai, né, preocupado em viabilizar um acesso digital, uma consciência financeira, isso é uma realidade hoje, não é mesmo? Exato, isso já era uma realidade antigamente, né? Mas hoje, com os meios digitais, e você vê muitas crianças também que são inseridas em jogos digitais que aceitam só cartão de crédito, né? Então isso começa a tomar outros contornos, né? A gente já tem uma vida financeira mais digital hoje, né? Viabilizada, e muitos bancos digitais surgiram para poder ocupar esse espaço, mas a gente começa a ver isso também acontecendo nessa vertente, né? Vale dizer que o conceito não é novo, tá, gente? Inclusive, durante muito tempo, só que ele era restrito para poucas pessoas. Eu lembro que nos idos de 98, tinha 13 anos, meu pai me deu uma conta também do Banco do Brasil, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, chamada Bebetim, que era uma conta do Banco do Brasil para jovens também. Ele fez isso muito para bater a meta dele, que ele também tinha meta desse produto para bater, mas no final do dia me ajudou a compreender um pouco essa dinâmica também. Então eu acho interessante, hoje dentro da realidade digital, é mais interessante ainda porque é inerente a isso, e existem mecanismos mais bem criados, até inclusive para o pai, o responsável, poder acompanhar isso, que eu acho bem bacana e reforça o aspecto educativo, né? Mas, de fato, o conceito não é novo, mas a gente começa a ver uma popularização disso nos dias atuais, seguindo essa linha também de fintechs que estão se especializando em nichos específicos. E esse nicho veio a ficar em voga agora, né? Como que você acaba atraindo investidor para algo que se cria, né, nesse momento? Fala para gente. Então, a Tindim, ela nasce com um propósito. Eu costumo dizer que propósitos costumam atrair pessoas que têm o mesmo ideal, né? Então, é menos uma questão de dinheiro e é mais uma questão de enxergar o quanto isso pode contribuir para a sociedade de alguma maneira. Então, hoje, os nossos investidores que estão no time, que de alguma forma apostaram no negócio, eles vieram muito movidos pelo propósito. Até porque quando eles entraram no negócio, o negócio ainda não gerava receita efetivamente. Então, eu acredito muito que exista muita gente aí que quer investir efetivamente no futuro e na sociedade, quer investir para que as próximas gerações elas possam ter escolhas melhores do que as que a gente fez. E eu digo a gente porque eu não tive educação financeira na minha infância, né? E a gente entende a importância de educar para a vida essas novas gerações, até porque eu costumo dizer que na escola você pode aprender biologia, história, e pode ser que você use isso na sua vida profissional, pode ser que não. Mas finanças, certamente você vai usar, não importa se você for médico, se você for engenheiro, você precisará entender sobre o dinheiro, né? Então é a educação para a vida que a gente acredita, é por isso que a gente acaba atraindo esse tipo de investidor. Quantas contas e usuários estão no Tindim hoje? Não sei se você ou o Fábio consegue entrar comigo nisso. Hoje nós temos 60 mil usuários na plataforma, né, como um todo, 25 mil famílias estão inseridas ali e um pouco mais de 1.000 escolas particulares estão utilizando a plataforma. Nossa, são números bem expressivos, né? E é uma carteira digital da startup, público, custo, movimentações gerais. É bem ampla essa questão. A gente fala que a gente cria um ecossistema e quem está no centro disso é a criança. Então a gente trabalha no aspecto da família, né, onde o pai, através da carteira de mesada educativa, né, trabalha com a mesada através de uma mesada fixa ou variável. Então tem toda uma questão de configurações que o pai pode trabalhar com os seus filhos, seus dependentes ali dentro. E ali ele acaba aprendendo, de certa forma, como ele vai gerenciar o dinheiro. Porque, assim, um exemplo, o pai pode utilizar só dinheiro lúdico, ele não quer colocar um dinheiro real na carteira. Então ele vai trabalhar com dinheiro lúdico, onde ele tem uma loja, a loja da família. Então o pai cadastra um desejo ali, o filho está no shopping, viu um brinquedo, gostaria disso aqui. Ele vai lá e cadastra no aplicativo. Gostaria de fazer uma viagem para um resort, pai. Ele vai lá e cadastra também aquela viagem. Então ele vai cadastrando os desejos do filho. Em algum momento, aquele dinheiro lúdico que ele vai conquistando através da mesada educativa, tem todo um processo para ele fazer tarefa, ganhar através da meritocracia,
chega um momento que ele pode comprar alguns daqueles desejos que ele tem. E aí, nesse momento que o pai faz a troca com ele, você quer esse então? Você já tem dinheiro lúdico suficiente para comprar isso aqui. E o pai vai lá, faz a compra, né? O pai compra aquilo lá, entrega para o filho e faz aquele aspecto de, opa, eu que conquistei isso aqui. Isso quando é o dinheiro lúdico, né? A gente também tem a carteira digital, que é o dinheiro real. O pai configura, através lá do cartão de crédito dele, ou do Pix, seja qual for a forma, ele configura uma mesada de um valor real, e quando o filho termina aquele processo, pode ser quinzenada, mesada, tem vários aspectos aí que a gente tem, trabalhar a parte pedagógica, né? Depende da idade, é a quinzenada mais indicada, e todo esse aspecto que a gente traz para dentro também. E aí chega um momento que a criança conquista, né, aquele dinheiro real, e ele também pode tomar decisões de comprar aquilo lá num e-commerce, gastar aquele dinheiro, comprar um jogo, seja aquilo que ele queira conquistar com o dinheiro real. Né? E aí a gente sai do aspecto familiar e vai para o aspecto escolar, porque daí na escola a gente também tem uma solução onde os alunos estão inseridos no ecossistema, né, que a gente chama de Ilha Tindim, aonde ele toma decisões da vida de forma simulada, aonde ele tem que contratar, ele tem que encontrar um emprego, ele tem que contratar um aluguel, né, tem que ter uma casa para morar, tem que comprar comida, tem que comprar roupa, tem vários itens que ele tem que fazer no dia a dia que vai, de certa forma, educando ele para a vida, né, porque a gente chama de educação para a vida. E esse aspecto também, né, eu tenho a minha mesada, e a gente também está inserido no ecossistema que tem os comércios, de certa forma. Por exemplo, a cantina da escola. Então, o meu filho pode pegar a carteira digital que ele tem e lá na escola utilizar o dinheiro da mesada para comprar as coisas que ele quer. Então, a gente acaba criando esse ecossistema que junta, né, a família, junta o negócio, junta a escola, que são os pilares importantes ali para trabalhar a educação dos filhos. Né? Sensacional. Eu quero ir para a parte pedagógica com a Andressa. Andressa, já te chamo aqui para a gente falar um pouquinho do Somos Educação, entender essa parte que vocês estão, e nisso que ele falou, né, porque é aprendizado, não deixa de ser em nenhum momento um aprendizado. Mas, Bruno, me chama a atenção quando a gente fala deste aprendizado financeiro, mas muito focado na sua realidade que você traz. Quais tipos, numa plataforma, por exemplo, é aprendendo usando um celular? Como que você categoriza isso na realidade do nosso dia a dia mesmo? A gente tem várias possibilidades, né? Desde você aprender um pouco mais sobre educação financeira, como foi bem colocado, o senso de responsabilidade também é algo que é bastante interessante. A gente tem essas ferramentas, né, que a gente vê pessoas adultas usando, e aí, às vezes, a criança, hoje em dia, ele está exposto a entender e saber como funciona essa dinâmica, e quanto mais cedo você consegue trazer ele para esse mundo, de uma forma, inclusive, como a Tindim colocou aí, né, uma forma que tem um cunho pedagógico por trás, tem um modelo de inserção, né, existem formatos com dinheiro lúdico e com dinheiro de fato, né, então tudo isso eu acredito que é algo assim que realmente é uma virada de chave, que finalmente a gente começa a ver esse tipo de produto atingindo de uma forma digital esse nicho, né? Então, assim, a gente já via isso, como eu falei anteriormente, mas nada com essa camada de sofisticação, né? E é importante a gente ver, inclusive, existem várias empresas hoje que estão voltando os olhos para esse tipo de mercado. A gente tem, por exemplo, a Kidzania, né, que é uma empresa focada nas crianças poderem simular ali experiências profissionais, ter uma visão de várias diferentes profissões. Então, assim, tudo isso a gente acaba encontrando que está sendo formado, né, um ecossistema de soluções voltados para esse público que a gente não tinha anteriormente. E vale complementar também dizendo que a gente tem a questão da educação, da questão da educação financeira, que começa aos poucos a entrar na grade curricular, né? Então, a gente já tem um projeto do Banco Central dentro desse sentido, né, para poder já trazer isso, inclusive, para escolas públicas. Então, a gente municia toda essa roupagem, né, pedagógica que está sendo colocada com, de fato, instrumentos que façam com que a criança e o adolescente possam vivenciar isso na prática, né? Ainda na questão de conhecimento mesmo, enquanto Brasil, Estados Unidos, Europa, como que o Brasil está posicionado nisso, neste aprendizado de educação financeira aos jovens? A gente ainda está bem para trás, para ser franco, né? A gente ainda tem, comparado com outros países, existem inclusive soluções desse tipo na Europa e nos Estados Unidos. Vale dizer que nos Estados Unidos tem uma startup que, inclusive, já é um unicórnio, né? Vale mais de $1 bilhão, que no caso é a Greenlight,
que também é focada nesse público. Só que lá a dinâmica, inclusive, de educação financeira já é diferente, né? Assim, você começa a ver os jovens, né, inseridos nesse meio aos poucos de uma forma diferente do que a gente vê aqui. Ainda é um fenômeno novo no Brasil, até a própria educação de base mesmo, ela já é, de certa forma, prejudicada, ainda mais quando a gente olha no contexto da educação pública, né? E então a gente começa a ter uma evolução disso agora, e as fintechs que fazem isso são protagonistas nesse sentido. E quando a gente olha para a Europa, a gente tem a GoHenry, que também é uma fintech que também atua junto a esse público e que tem uma aderência muito boa, já tem uns bons anos que ela já opera por lá. Então, assim, o fenômeno que está acontecendo no Brasil, da forma como está acontecendo, é mais recente, mas certamente, pelo que a gente está vendo, ele tem um potencial gigantesco, até mesmo quando a gente vê questões demográficas, e esses outros componentes que eu falei, dentre eles a questão da educação financeira na escola pública, que podem ajudar muito no crescimento dessas ferramentas. Me permite complementar, você perguntou também sobre a questão de como que o Brasil está nessa questão de educação financeira, né? Sim. A gente tem aí um relatório bem recente, entre aspas, né? O último, PISA, né? Que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, promovido pela OCDE, que coloca o Brasil em 17º entre 20 países avaliados com relação ao letramento financeiro, né? A educação financeira propriamente dita. Então a gente está bem para trás quando comparado com outros países aí no mundo. Eu vi aqui que vocês têm uma parceria da startup com a Somos Educação. O que seria? A gente hoje compõe o portfólio da Somos Educação, que é a nossa maior empresa de educação do país, e eles estão trabalhando fortemente para levar também essa digitalização do ensino, né, depois desse cenário pandêmico que a gente viveu e ainda está vivendo. Então, eles desenvolveram uma plataforma chamada Plural, onde eles já trazem algumas soluções digitais para os alunos e para os clientes, para as escolas clientes, e hoje a Tindim é a solução parceira de educação financeira dentro do Plural. Então, a gente está lá, né, disponível, já estamos atendendo algumas escolas do Grupo Somos, e toda a rede, né, que está ali presente no Plural, que consome, que utiliza materiais dos sistemas de ensino do portfólio deles, hoje já podem ter acesso a Tindim. Nessa experiência pedagógica, você nota, por exemplo, um avanço até das crianças, o próprio modo de agir? Com certeza vocês têm a devolutiva da experiência do usuário, né? Isso até da criança e do próprio jovem. Como é isso para vocês? A gente tem feedbacks incríveis, né? Porque quando a gente trabalha com a simulação, é muito diferente do que a gente trabalhar com uma aula expositiva, por exemplo, onde só o professor fala, né? E as crianças ouvem. Então, a gente trabalhando com esse jogo de simulação de vida, né? As crianças, elas realmente vivenciam, elas passam pela experiência, elas aprendem com as próprias escolhas, então elas passam ali por experiências e consequências do bom e do mau uso do dinheiro dentro ali da nossa ilha econômica, dentro da nossa plataforma. Então, a gente tem devolutivas de crianças que gastaram muito no parque de diversões dentro da ilha, por exemplo, e entraram no cheque especial porque não sobrou dinheiro para pagar o aluguel, o convênio médico. Então, ali é um ambiente seguro para a criança testar, errar, corrigir e aprender. Né? E a gente tem outros relatos de crianças que amam o jogo e falam, mas eu quero empreender, eu quero mais conteúdos para ganhar mais certificados, para eu conseguir um emprego melhor e um salário melhor. Então, ali eles realmente têm essa situação simulada num pouquinho que a gente vive na vida adulta, né? Porque a gente que não teve educação financeira nem com os nossos pais e nem na escola, muitos de nós sofreu para aprender a lidar com dinheiro. As crianças têm essa oportunidade de testar, errar ali antes de chegar mesmo na fase adulta, onde vai ser ali o mundo real. Então, ela vai chegar muito mais preparada, né? Então, a gente tem ótimos feedbacks, assim, das crianças e dos adolescentes. Trazendo aqui, a gente está com a Tindim, né, com essa equipe incrível deles aqui, mas nós temos outros bancos, fintechs, que também estão apostando no mercado jovem. Isso é uma realidade para todo mundo. Sim, existem já tanto instituições que não trabalham só com esse público, que começam a expandir e criar
soluções digitais para atender. Então, a gente tem o Banco Inter, tem uma conta voltada para jovens, a gente tem o Banco Next também, que é aquele banco digital já voltado para jovens do Bradesco, mas que tem uma conta chamada Next Joy, inclusive com parceria com a Disney, para poder também fazer esse mesmo tipo de trabalho. A gente tem, e falando em fintechs, né, assim, que foram criadas com esse propósito exclusivo de atender esse público, a gente tem a Z1, a gente tem o Nigo Bank, e a própria Tindim, né? E são variados formatos de como se trabalha e também diferentes funcionalidades que cada uma está explorando, né? Então, assim, a gente tem um espectro aí grande de como esse assunto é tratado, de como a solução é entregue, tanto para o usuário, né, criança, adolescente, como também em termos de ferramentas para os pais poderem fazer a administração e acompanhamento disso, né? Quais as oportunidades vocês enxergam de crescimento? Eu estou vendo você colocando aqui, já vai para o ensino médio, já tem umas informações, já tem todo um andamento para vocês. Na verdade, a gente expandiu a nossa faixa etária, foi uma demanda das próprias escolas, né? Quando a gente entrou nas escolas, a gente trabalhava basicamente do 3º ao 9º ano, a gente tem aqueles 2 primeiros anos de alfabetização que são um pouco mais delicados, em que a gente agora já está incluindo nessa nova fase, e o ensino médio, né, que, por sinal, o ano que vem a gente tem um novo ensino médio que entra em vigor, então uma série de mudanças, uma série de exigências. Mas não é só nesse aspecto. A Tindim, nesse ano de pandemia, né, nesses 2 anos de pandemia, ela acabou se posicionando mais do que simplesmente uma startup de educação financeira para se posicionar como educação para a vida. Porque lá no início de 2020, a gente já tinha uma estrutura de ambiente virtual de aprendizagem preparada para o nosso conteúdo de educação financeira. E o que a gente começou a ser demandado pelas escolas é o seguinte: poxa, eu agora preciso colocar o meu conteúdo de história, matemática, geografia, de uma forma que seja atrativo para o público infanto-juvenil. Sim. E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece que a educação financeira ela tem que ser transversal, conversar com todas as disciplinas. Não é uma disciplina das exatas. Engana-se quem pensa isso. Educação financeira é uma área comportamental, é o comportamento em relação ao dinheiro. Então, ela tem que conversar com todas as disciplinas. E o que a gente fez foi basicamente transformar o nosso ambiente virtual gamificado em um ambiente virtual multidisciplinar. Um professor de matemática, história, geografia consegue colocar seus conteúdos, gamificar a experiência do ensino à distância, ensino híbrido, e, num pano de fundo, aplicar a educação financeira de uma forma orgânica, né? A criança está lá vivendo, vai para a escola dentro da ilha, consome os conteúdos escolares, os diplomas que ela ganha dentro desse ambiente escolar, ela vai usar para conseguir os melhores empregos dentro da ilha, para ter os melhores salários, e aí a gente cria efetivamente um ecossistema simulado para a vida futura dela. Fábio, é desafiador para a tecnologia ficar sempre atualizada, né? Porque enquanto a gente está pensando, já tem um executando, já tem outro numa outra estratégia. Como que é isso para vocês? Porque a cada segundo vocês estão pensando num game diferente, né? Com certeza. O desafio, né, como um todo, ele é grande, né? Desde o aspecto em que tecnologia a gente vai utilizar para se comportar em diferentes computadores que têm, né, computadores com menos qualidade de memória, por exemplo, até mesmo pegar os feedbacks sinceros, né? Porque os nossos usuários mirim, quando a gente pede feedback, eles sabem que é feedback sincero, né? Criança não mede esforço para dar o feedback. O que você achou disso aqui? Não gostei desse botão roxo, eu quero que troque o roxo para o vermelho. Pronto, é assim, sincero. Então, e a gente escuta, né? Todo o feedback que a gente recebe deles, porque são nossos usuários importantes ali. Então, o desafio maior é como a gente traz esse aspecto, acho que de todos os desafios, né? Se a gente fosse falar só do desafio aqui da Tindim, né, e do modelo fintech, da forma de levar a educação financeira, colocando conteúdo para a criança, né, a gente faria só um podcast só para isso. Mas acho que o principal desafio que eu vejo que envolve a tecnologia é como a gente desmistificar esse conceito do jogo ser um jogo, né? Porque a gente está embarcado num jogo, a gente fala o jogo Tindim, mas ele tem muito mais aspectos pedagógicos, muito mais aspectos que envolvem entender, né, o comportamento das crianças e como levar aquele conteúdo de uma forma gamificada. Porque a nossa gamificação, ela não é gamificação rasa,
ela é uma gamificação profunda, que ela usa aspectos de jogos, né? Jogos aquele que você anda pelo, né, você pega seu bonequinho, o avatar, anda pela ilha, vai lá num prédio da escola, entra na escola, conversa com as pessoas, os bonequinhos andando. Então, esse é a gamificação a baixo nível, né? Você realmente vê o jogo acontecendo. Mas ele não é um jogo só em si, né? Ele tem todo o aspecto da educação. E entender e até mesmo desenvolver isso de uma forma que fique claro para a escola, para os pais, e que leve de uma forma saudável, esse é um grande desafio. E, Bruno, o que isso vai acabar mudando na vida daqui a um tempo? Por exemplo, esse jovem que hoje ele aprende, como que você vê ele daqui 10 anos na sua experiência como consultor em geral mesmo? Eu acho que foi legal o que foi colocado pelo Eduardo, que, na verdade, você tem uma ferramenta que ela é educacional, mais até do que muitas outras soluções de bancos digitais que a gente vê por aí, porque ele tem várias camadas, inclusive você está falando da camada de experiência do usuário, que todo mundo já espera que a experiência do usuário seja superior por se tratar de um banco digital, só que agradando um público muito específico, e mais do que isso, tendo que gamificar bastante ali e trazer coisas que são muito, aspectos que são muito pertinentes a esse nicho. Então já tem essa dificuldade extra. Né? Mas, de fato, o que foi falado pelo Eduardo, que é uma educação para a vida. Né? Você está colocando uma educação que, a um primeiro momento, para uma faixa etária, mas que ela se perpetua para outros momentos, outros estágios da vida dessa criança e desse adolescente. Né? Importante dizer também que você começa inicialmente, provavelmente, com uma educação de produtos básicos financeiros e que isso pode sofisticar também à medida do tempo, né? Então você tem conhecimentos para explicar o que é o mercado de ações, explicar o que é o mercado de renda fixa, os diferentes produtos que a gente tem. Então, assim, como eu falo, assim, hoje a gente paga muito preço por não ter essa educação financeira. O Brasil paga esse preço, né, pelos rankings que já foram colocados, mencionados aqui. Mas é uma situação que a gente tem condição de reverter, né, e com mais ações como essa, a gente consegue, inclusive, né, construir uma nação com mais educação financeira e mais dona de si, pelo menos nesse aspecto aí. Essa questão pedagógica, o dinheiro é finito, não é que existe um cartão que, né, tem crédito infinito lá para eles. Tem alguma forma não de punição, não seria essa palavra, mas, por exemplo, não tenho dinheiro, não pode gastar mais. Como que é na plataforma Tindim mesmo essa realidade? Na plataforma, as crianças realmente elas passam por consequências. Então, se realmente acabar ali o dinheiro, ela vai ver que vai chegar algumas contas e vão ser debitadas automaticamente, só que ela vai entrar no vermelho, no cheque especial. E aí depois ela vai ter a experiência de ver o quê? Poxa, eu paguei a mais porque eu paguei juros agora. Então, eu tive um prejuízo, eu perdi dinheiro por ter me precipitado ou por ter gastado mais do que eu deveria. Então, ela realmente aprende com a experiência ali, como se fosse a gente, é o que a gente passa, né? Passou a mais, não dá certo, vai ter que pagar juros. Perfeito, gente, a gente ficaria nesse bate-papo aqui, eu acho super cabível da gente falar de educação financeira e de criatividade em cima disso, mas infelizmente Fala BBC está chegando ao final. Vou agradecer, Tindim, vocês os três aqui, por favor, meus agradecimentos a vocês e parabéns ao seu filho também por te dar esse start, né? A gente precisa dos insights da vida também. Muito obrigada, viu? Obrigado a você pelo convite, Nova. Obrigada pelo convite, obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigado, foi uma honra. Agradeço. Bruno, muito obrigada, viu, pelo seu bate-papo, esclarecimento aqui conosco também. Foi um prazer, Juliana e equipe da BBC. Obrigado aí, foi uma honra.